Na entrevista especial de hoje, confira o bate-papo com Dado Schneider, graduado em comunicação, pós-graduado em marketing pela URGS, mestre e doutor em comunicação pela PUC-RS. São 28 anos de experiência em marketing, comunicação e criatividade em empresas como DM9, Claro, MPM, Propeg, Scala, DCS, entre outras. Hoje, Dado trabalha como consultor de comunicação reconhecido em todo o Brasil. Recentemente, ele palestrou no Senac para educadores e outros profissionais da região. Dado, antes de entrar mais aprofundadamente no assunto, gostaria que você explicasse para as pessoas o que é essa tal de geração X, Y e Z também. Bom, tecnicamente diz que os baby boomers, né? Baby de neném, boomer de boom, né? Isso é o pessoal que nasceu no pós-guerra, né? Depois da Segunda Guerra, que eram tinha assim um temor que o mundo podia acabar, e aí teve um volume de gente nascendo de 45 a 54, que é considerado os baby boomers, de 45 a 64. 64 a, sei lá, 84, assim, essa é a geração X, que chama, foi um jeito de denominar as gerações. Depois de 85 até ano 2000, a geração Y. E de 2000 para cá é a geração Z. Os estudiosos definiram esses grupos assim, porque são grupos que têm comportamentos muito diferentes. E é engraçado porque quando eu era estudante, o século tinham 4 gerações, né? Era de 25 e 25 anos. E agora a sensação que eu tenho é que se numa casa o casal tem 2 filhos com 5 anos de diferença, já tem 2 gerações aí. Então eu duvido que a geração Z já não tem um outro nome, a próxima geração, porque o mundo está mudando muito e mais rapidamente. Então as gerações são divididas nessa forma para facilitar o estudo, que não quer dizer que seja fácil. E não tem jeito, né? Seja em casa, seja no trabalho, ou onde for, ou como pai e mãe, as pessoas elas precisam se renovar, rejuvenescer e buscar aprender, ou pelo menos entender o que está acontecendo, né? E até eu falei bastante na palestra, eu que sou baby boomer, geração X, a gente tinha que se adaptar aos mais velhos, aos chefes, aos professores, né, aos pais. E agora parece que o mundo está fazendo com que a gente tenha que se adaptar aos subalternos, né, aos funcionários, aos filhos e aos alunos. Quer dizer, é muito esforço porque o pessoal mais novo não vem com o temor de reconhecer uma autoridade e bater continência, né? Quer dizer, a gente tem que conquistar a autoridade hoje. Então é mais difícil. É sobre isso que eu tratei na palestra e a plateia fica meio assim, porque não é conclusivo e também não tem a fórmula mágica. Nós estamos aprendendo a lidar com este novo choque de gerações, que eu não acho um choque de gerações, acho que é uma convivência de gerações. Até eu dei uma palestra em Manaus recentemente e vi o encontro do Rio Negro e Solimões. Eles andam juntos, mas eles não se misturam, né? Eu acho que as gerações estão vivendo assim. A gente pode conviver numa boa, mas eles são tão diferentes, né? A gente tem que saber entender um ao outro, eu acho. E mesmo que essas palestras tratem basicamente sobre tecnologia, mas na verdade não é só tecnologia, né? Tem muito a ver com relacionamento também. E eu vi que tu falaste também na palestra sobre o amor, né? Que é um assunto que para algumas pessoas hoje em dia, né, não há como falar sobre isso, ou não querem, ou querem só falar de jogos e novos programas e etc. Eu tenho feito palestra para gurizada, assim, usando a linguagem deles, mas eu falo sobre amor, né? Já que eu não escrevo poesia, eu palestro, né? E eu sinto que eles não foram tocados pelo amor. Acho que é muito high-tech, né? Alta tecnologia é high-tech. Tem muito high-tech, está faltando high-touch, está faltando o calor humano. E quando eu falo sobre amor, assim, é interessante porque a gurizada gosta. E eu digo, experimentem namorar, não fiquem só ficando com todo mundo, né? Namora, diz que ama para alguém, né? Derrete o coraçãozinho uma vez, sua na mão, né? Sua frio. E é interessante porque a sensação que eu tenho é que acho que está se repassando um pouco o amor de pai para filho, mãe para filho, né? E de chefe para subordinado, de professor para aluno. E eu acho que a nova geração tem que deixar um pouco de tanta tecnologia e partir mais para o relacionamento de verdade, assim. Aquele lá antigo que não é tão antigo assim, eu acho que ele é eterno, mas está um pouco fora de uso, infelizmente.
vai das pessoas que têm essa consciência, espalhar isso, no caso, é o que tu tem feito. Se eu estou numa posição de passar conhecimento ou passar experiência, né, na condição de palestrante ou de professor, eu tenho introduzido alguns assuntos que eu gostaria que tivessem falado para mim, né, e não falaram. Então eu procuro tocá-los com coisas, né, não numa forma assim meio autoritária, você tem que fazer tal coisa, eu digo, experimenta isso aqui, vai por ali, né? Te permite pensar aquilo lá. E eu acho que a questão do amor, isso é importante, muito importante.